Nem nas minhas mais ousadas orações eu encontraria palavras para sonhar com tudo que temos vivido. Provérbios 18:22 diz que quem encontra uma esposa encontra uma bênção do Senhor. Hoje eu posso dizer que sou muito mais abençoado do que poderia imaginar. Três dias depois, houve um casamento em Caná da Galileia e a mãe de Jesus estava ali. Jesus também foi convidado com os seus discípulos para o casamento e, tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Mas Jesus respondeu: por que a senhora está me dizendo isso? Ainda não é chegada a minha hora. Então ela falou aos serventes: façam tudo o que ele disser. Estavam ali 6 potes de pedra que os judeus usavam para as purificações, e em cada um cabiam cerca de 100 litros. Jesus lhes disse: encham de água esses potes. E eles os encheram totalmente. Então lhes disse: agora tirem um pouco e levem ao responsável pela festa. Eles o fizeram. Quando o responsável pela festa provou a água transformada em vinho, ele não sabia de onde tinha vindo, por mais que os serventes que haviam tirado a água soubessem. Chamou o noivo e lhe disse: todos costumam servir primeiro o vinho bom, e quando já beberam muito, servem o vinho inferior. Você, porém, guardou o melhor vinho até agora. Respira um pouco. Respira um pouco, família, convidados. Muitas emoções já no começo. Boa tarde, amigos. Boa tarde, padrinhos, madrinhas. Boa tarde, família. Boa tarde aos noivos. É uma honra estar aqui nesse dia. E a gente está todo mundo aqui reunidos nesse lugar para a celebração do matrimônio entre Breno e Luana. Eu queria pedir porque a igreja se juntasse a mim em uma oração. Deus, muito obrigado. Senhor, eu quero te agradecer porque o Senhor planejou esse dia. Antes mesmo do Breno nascer, antes mesmo da Luana nascer, o Senhor já planejou esse dia. O Senhor ordenou os caminhos, o Senhor ordenou os passos, o Senhor ordenou os destinos para que a gente pudesse estar hoje nesse lugar, reunidos para celebrar aquilo que o Senhor sempre soube que aconteceria. Assim. Obrigado porque o Senhor, em meio a tantas dúvidas, sempre esteve nesse dia. Lá no passado, enquanto eles oravam, o Senhor estava aqui. E é muito bom a gente poder estar aqui nesse dia que o Senhor já estava há tanto tempo. Espírito Santo de Deus, eu te convido para esse lugar. Nós já conseguimos sentir a tua presença aqui e eu peço para que isso só se intensifique ao longo da cerimônia. O Senhor é bem-vindo aqui. Eu falo isso porque eu sei que eu represento também o coração e as orações dos noivos. O Senhor é o convidado mais importante dessa cerimônia e dessa festa, Senhor. Então toma o teu lugar no nosso meio. Que o Senhor se faça presente, que a gente possa te sentir. Em nome de Jesus. Amém. Amém. A gente vai começar com uma adoração ao Senhor. A banda pode seguir. Vive para sempre.
Senhor Jesus, nós te damos toda a honra, toda a glória, todo o louvor por aquilo que o Senhor fez, por aquilo que o Senhor está fazendo e por aquilo que o Senhor vai fazer nesse casamento e nessa família. Agora vai ser sempre tua, em nome de Jesus. Amém. Amém. Vocês podem se sentar. Que honra, que privilégio estar aqui nesse dia. Depois de tantas conversas, né, Breno? Depois de tantas caronas, depois de tantas coisas que aquele carro já ouviu, tá aqui hoje, celebrando esse dia, é um dia muito especial para mim, para a Gabi, é uma honra estar aqui com vocês. E eu fui orar por vocês e pedir para o Senhor qual era a palavra que Ele tinha para vocês esse dia. E o Senhor ficava bem voltando, dá um versículo para uma passagem, e eu quero confessar que eu batalhei com essa passagem. Porque quando eu senti de Deus, eu falei, mas Senhor, essa é a passagem, talvez a passagem mais pregada em casamentos que tem. Se eu pudesse ser sincero, eu já julguei pastores que foram para essa passagem e eu pensei, cara, o cara nem se deu ao luxo de procurar uma passagem, essa é a primeira. Mas enquanto eu batalhava com isso, mais eu sentia que era essa passagem que o Senhor tinha para vocês. E a minha vontade de ser criativo, ela é muito menor do que a vontade de obedecer a Deus. Então eu sinto que a palavra que Deus tem para vocês hoje está lá em João, capítulo 2. E eu vou ler ela e depois eu vou falar algumas coisas que o Senhor colocou no meu coração para vocês. 3 dias depois, houve um casamento em Caná da Galileia e a mãe de Jesus estava ali. Jesus também foi convidado com os seus discípulos para o casamento e tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse, eles não têm mais vinho. Mas Jesus respondeu, por que a senhora está me dizendo isso? Ainda não é chegada a minha hora. Então ela falou aos serventes, façam tudo o que ele disser. Estavam ali 6 potes de pedra que os judeus usavam para as purificações, e em cada um cabiam cerca de 100 litros. Jesus lhes disse, encham de água esses potes. E eles os encheram totalmente. Então lhes disse, agora tirem um pouco e levem ao responsável pela festa. Eles o fizeram. Quando o responsável pela festa provou a água transformada em vinho, ele não sabia de onde tinha vindo, por mais que os serventes que haviam tirado a água soubessem. Chamou o noivo e lhe disse, todos costumam servir primeiro o vinho bom, e quando já beberam muito, servem o vinho inferior. Você, porém, guardou o melhor vinho até agora. Tem 4 coisas que o Senhor colocou no meu coração. E enquanto eu falar essas 4 coisas, eu vou dizer algo que eu vejo em vocês. Em cada um desses pontos eu vou dar um conselho, que eu sinto que é do Senhor para vocês. Eu também vou declarar algo sobre o casamento e a família de vocês. A primeira coisa, quando eu já vejo pessoas pregando sobre essa passagem, eles sempre falam que o convidado mais importante do casamento é Jesus. Mas eu vejo uma coisa além quando eu leio essa passagem. E meu primeiro ponto é que não é só convidar Jesus, mas é estar pronto para obedecer o que ele fala. Muitos falam que ele ser o convidado mais importante da festa foi o que mudou essa festa, mas a verdade é que ele podia estar nessa festa, ele podia ter sido convidado para essa festa e ainda assim nada acontecer porque as pessoas não obedeciam. O que eu vejo quando eu olho para vocês até hoje é uma vida de obediência radical que trouxe vocês até o inesperado. Como eu já te disse no privado, Ben, hoje eu repito aqui no público. Um movimento que tocaria a vida de milhares de adolescentes foi confiado ao seu coração por um motivo. Muita gente que está aqui sentada tem um movimento a agradecer ter estado com Jesus tão perto. E por algum motivo, o Senhor confiou ele primeiro ao seu coração. E eu creio que isso foi porque existe uma fidelidade na sua vida. Eu creio que sua vida ela é marcada por uma fidelidade, uma obediência. Porque, do mesmo jeito, ele podia ter dado isso para alguém que não obedeceria. Mas ele deu para alguém que sabia que ia obedecer e que, pela fidelidade, por não desejar estar no holofote, mas sim ver essa visão que o Senhor colocou no coração acontecer, tantas vidas foram impactadas até então. E esse é o padrão no reino de Deus, Breno. Ser fiel no pouco e ser confiado no muito. O muito de hoje é a filha dele. E aquele mesmo Deus que deu a ideia de um balinho da paz, hoje confia a filha dele nas suas mãos. Luana, a sua vida foi marcada por obediências que às vezes foram levadas antes mesmo de você saber a quem você estava obedecendo. Antes de saber quem estava te direcionando, você já estava agindo conforme os planos dele, porque ele é aquele que é soberano, é onipresente. Aquele que está em Tramandaí é o mesmo que está em São Paulo. Aquele que está no sul do país é o mesmo que está aqui. E ele que direcionou os seus passos até aqui.
Conversando com a Gabi, eu também lembrei de uma conversa que você teve com ela. E uma conversa que você falou, eu só quero estar mais perto. Eu estou distante, eu estou confusa, me fala o que eu preciso fazer para eu poder estar conectado. E a gente viu em você uma obediência radical. A gente viu em você, talvez, enquanto o Breno estava sendo obediente, você estava longe. Mas quando ele te pediu, você começou a ser obediente. E hoje você está colhendo os frutos por essa obediência radical. O conselho que eu tenho para vocês hoje não é só obedecer. É a prontidão em obedecer que faz a diferença. Eu aconselho vocês a terem uma expectativa a cada dia para o próximo milagre que Deus vai fazer na vida de vocês. Vocês são um testemunho vivo que Deus faz. Deus começa com algo tão pequeno, com a direção, com o sacrifício, com o básico. E tantas coisas que a gente nem imagina acontecem depois. Quando eu penso no meu casamento hoje, depois de 8 anos, eu percebo quanto eu podia ter uma expectativa maior quando eu me casei. Não que eu não sonhava em coisas grandes, claro que eu sonhava, mas eu não tinha ideia quão grande ia ser aquilo que ele faria na minha vida. Meu conselho para vocês é que do dia 1 vocês esperem grandes coisas. Vocês esperem mais do que aquilo, porque o Deus que vocês servem é aquele que faz além daquilo que vocês podem imaginar, pensar ou orar. E a marca do casamento da família de vocês, eu quero declarar que vai ser uma família desapegada com as coisas da terra. Enquanto eu orava por vocês, a palavra que veio no meu coração foi peregrinos. Vocês vão ser peregrinos. Vocês vão ser aqueles que vão estar dispostos a abrir mão das coisas que para muita gente parece que é tudo. Mas para vocês não é nada. Porque vocês sabem o que vocês estão procurando de verdade no casamento de vocês. O segundo ponto que eu olho olhando para essa passagem, pensando em vocês, é ter as talhas de águas prontas. Se o casamento não tivesse preparado para servir bastante água, não teria vinho. Você pode pensar que é óbvio ter água num casamento, mas às vezes é no óbvio que a gente erra. O vinho só fluiu porque de alguma maneira tinha preparo para bastante água. Eu vejo em vocês um casal que tem o simples bem feito. Enquanto tem gente querendo inovar, querendo fazer coisas para postar, querendo fazer coisas maravilhosas e exorbitantes, eu vejo vocês sendo fiéis naquilo que às vezes as pessoas não vão nem ver. O conselho que eu tenho para vocês é que ninguém posta talhas de água, mas são elas que são os recipientes para o vinho poder se transformar. E a marca do casamento e da família de vocês, eu declaro, vai ser uma casa que nunca vai faltar água. A água na Bíblia tem tantos significados. Às vezes ela é dividida ao meio, às vezes ela jorra de uma pedra, às vezes ela é transformada em vinho. Mas eu quero declarar especialmente a água como a palavra de Deus nunca vai faltar na casa de vocês. Breno, você vai buscar a palavra de Deus. Luana, você vai buscar a palavra de Deus e vocês vão ser direcionados por ela. E eu oro que vocês não desviem nem um pouco para a esquerda, nem um pouco para a direita dela, todos os dias. E a água também representa purificação. Eu olho para vocês, eu vejo santidade. Eu vejo uma escolha por santidade. Eu vejo uma escolha de vocês estarem aqui hoje, enfrentando o que tiveram que enfrentar, fazendo as escolhas que não faziam sentido para muita gente, mas porque vocês sabiam que existia algo de pureza que o Senhor ia fazer aqui. O Senhor está restaurando o significado de pureza para uma geração através da vida de vocês. A terceira coisa que eu vejo quando eu olho para essa passagem é que carregar a água é importante, principalmente quando não faz sentido. Se você olha, esses servos obedeceram a Jesus e foram mostrar para o cara que estava esperando o vinho um monte de água. A gente não sabe exatamente quando o milagre aconteceu. Se foi na hora que ele pegou para tomar, se foi na hora que eles estavam carregando, se eles já levaram carregando vinho e não sabiam, a gente não sabe. O que a gente sabe é, para aqueles caras, até eles verem que foi transformado em vinho, eles estavam carregando água. E muitas vezes não vai fazer sentido o milagre e a obediência que Deus vai pedir por vocês. O que eu vejo em vocês, mais uma vez, é fidelidade quando não faz sentido. Eu lembro bem das caronas, Breno. Eu lembro bem das conversas. Eu lembro bem que sabia, não sei se já te falou isso, mas teve um dia que eu falei para ele, Breno, mulher mais velha de novo. Será que não dá para você focar um pouquinho, sabe? E daí eu vejo quando Deus estava preparando para sua chegada. E hoje, que bom, que ele continuou mirando mais para cima. Eu lembro dessas crises e eu lembro das coisas que não faziam sentido. Eu lembro que, Luana, essa mesma coisa da idade não fazia sentido para você.
Tantas coisas na vida de vocês não vão fazer sentido até a hora que vocês vão dar o passo, vão entender que aquilo que parecia loucura, na verdade é sabedoria. Meu conselho para vocês hoje é que os momentos mais importantes da vida de vocês juntos vão ser os de fidelidade quando não fizer sentido. Lembrem disso. Vão ter muitos momentos que não vão fazer sentido. Vão ter muitos momentos que Deus vai pedir para vocês coisas que as pessoas de fora não vão entender. Mas a palavra na qual vocês constroem a casa de vocês vai guiar vocês para mesmo, ou eu queria dizer, principalmente, em momentos que não fazem sentido. A marca do casamento e da família de vocês, eu quero declarar, é que vocês vão ser aqueles que verão milagres e muitas conversões e transformações por estarem carregando água. Quarto ponto que eu vejo quando eu olho para essa passagem é a alegria que redime uma história. O que a Bíblia não conta é a festa que aconteceu depois que esse vinho chegou na festa. A gente não sabe o que aconteceu, mas eu imagino que aquela tristeza, aquela vergonha dos noivos que não podiam servir vinho, de repente deve ter se transformado numa alegria, numa festa. As pessoas devem ter dançado, as pessoas devem ter rido juntas, deve ter sido muito bom, porque muitas vezes os momentos de agonia nos levam a uma alegria ainda mais intensa quando a gente vê um milagre acontecendo. O que eu vejo em vocês é alegria na simplicidade. Eu vejo histórias redimidas. Deus é capaz de transformar água em vinho, vergonha em santidade, inverno em primavera, choro em riso. Meu conselho é que vocês já comecem desde hoje a ver a alegria em todos os dias e não só nos grandiosos. Hoje com filhos, eu e a minha esposa, a gente tem que se lembrar disso a cada momento. Um dia a gente vai sentir falta dessas fraldas que a gente está trocando. E hoje eu olho para trás, eu vejo os primeiros dias de casamento e eu me lembro, vocês vão sentir falta desses primeiros dias. Vocês vão sentir falta de jantar numa caixa no meio da mudança. Vocês vão sentir falta dessa simplicidade que às vezes você perde por você estar procurando coisas grandiosas. A marca do casamento e da família de vocês, eu declaro hoje, é uma casa em que nunca vai faltar vinho. E eu espero que vocês me entendam o que eu quero dizer com isso. É uma casa que nunca vai faltar alegria. É uma casa que nunca vai faltar a presença do Espírito Santo. Que vocês vão dançar juntos como ninguém estiver vendo. Não na festa grandiosa, não no romper, não na promoção, mas no dia que vocês têm um jantar. Só vocês dois. Sem nada para comemorar, a não ser que vocês estão juntos. A não ser essa alegria que vocês sentiram quando a Luana apareceu ali, o prêmio se virou. Que vocês nunca esqueçam disso. E que isso seja o combustível principal. A alegria de Jesus é a força de vocês. E vocês vão se lembrar disso todos os dias da vida de vocês. Eclesiastes 4:12 diz muito bem o que está acontecendo aqui hoje. O homem sozinho não pode ser vencido. O homem sozinho pode ser vencido, mas dois conseguem defender-se. Um cordão de 3 dobras não se rompe com facilidade. Hoje, essa aliança que está acontecendo aqui, tudo isso que eu acabei de declarar, só é possível porque não são só vocês. Só é possível porque hoje vocês não estão aqui celebrando uma união entre vocês dois, mas vocês vão enxergar, e a gente enxerga enquanto vê vocês aqui, esse cordão de 3 dobras, vocês dois e Deus. E a aliança de vocês vai estar sempre firmada nesse triângulo, nessas 3 dobras. Minha oração para vocês hoje está lá em número 6. Eu oro para que o Senhor abençoe e guarde Breno e Luana, para que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre vocês e conceda graça. Que o Senhor volte para ti o seu rosto e te dê paz. Breno e Luana, Deus abençoe vocês. A gente vai dar sequência a essa cerimônia agora com as alianças. As alianças vão entrar. Me falaram que eles chamaram uma princesa para fazer esse momento. Que alegria viver esse dia contigo. Nem nas minhas mais ousadas orações eu encontraria palavras para sonhar com tudo que temos vivido. Aqui estamos praticamente 1 ano depois do nosso primeiro encontro, e eu não mudaria um dia sequer. A nossa história juntos é recente, eu sei, e olhando de fora até pode parecer que foi rápido demais, mas é nítido ver o agir de Deus nos bastidores da nossa vida.
o quanto fomos individualmente moldados, transformados, às vezes quebrados e refeitos, e sempre fortalecidos. Eu brinco que a nossa história é como aquelas cenas de filme, onde a vida dos protagonistas passa lado a lado, cada um na metade da tela. Enquanto aparece eles vivendo as suas rotinas, os espectadores ficam aguardando o dia em que os dois personagens vão se encontrar pela primeira vez. Quando a gente se encontrou, foi no tempo certo. E até as nossas maiores diferenças se tornaram meramente circunstanciais. Eu sempre falo que o Espírito Santo é a pessoa mais importante nesse relacionamento, que nos ensina a amar um ao outro de forma profunda e verdadeira. Em 1 João 4, fala sobre o amor de Deus, o amor que foi derramado sobre as nossas vidas e é expressado através de nós. O perfeito amor que lança fora o medo. E o teu amor, calmo, paciente, divertido e seguro, me mostra o quanto de Jesus existe em ti. Que alegria e que privilégio saber que a partir de hoje, todos os meus dias serão do teu lado. Quando eu te mostrei as minhas sombras, tu me abraçou. Nas minhas inseguranças, tu me encorajou. Nos meus sonhos, tu me desafiou a ir mais alto. Quando todos os meus pensamentos estavam agitados, tu me acalmou. Tu me mostrou que eu não estou sozinha. Tu me trouxe segurança para tomar decisões ousadas. E nada é mais ousado que abrir o nosso coração para amor e dizer sim para os planos de Deus. Em ti eu vejo um homem cheio de fé e visão, posicionado, divertido, generoso, sábio e forte. Tu é infinitamente mais que tudo que eu pedi ou imaginei. Eu prometo dividir as minhas manhãs com calma e as corridas também. Assistir aos jogos do Corinthians, menos hoje, e aos vídeos do Casimiro, quantas vezes for preciso. Eu prometo construir um lar, seja em São Paulo, Marajó, na Europa ou em qualquer canto desse mundo. Eu prometo enxergar beleza em cada estação que a gente viver. Eu prometo ser paciente, te respeitar, honrar e encorajar. Prometo sempre te lembrar o homem maravilhoso que tu é. Eu prometo te amar por inteiro, permanecer e ser fiel. Prometo orar por você e nossa família, criar e educar os nossos filhos no Senhor e diariamente me tornar uma mulher cada vez melhor. Eu te amo, eu te gosto e eu quero construir uma história inesquecível do teu lado, de agora até a eternidade. Linda, hoje no nosso dia é impossível não me lembrar do nosso primeiro encontro. Lembro de estar nervoso, lembro da sua roupa, lembro dos pratos que pedimos e não gostamos. Lembro que era um domingo de manhã, mas o que eu mais me lembro é da minha volta para casa. Ainda um pouco atordoado por ter encontrado uma mulher como você. Me lembro de estar conversando com Deus e perguntando o que eu poderia pedir de diferente para o Senhor. Desde lá, eu pude encontrar, vez após vez, a mulher pela qual eu orei. A mulher mais linda, companheira, carinhosa e metódica que eu já vi. Provérbios 18:22 diz que quem encontra uma esposa, encontra uma bênção do Senhor. Hoje eu posso dizer que sou muito mais abençoado do que poderia imaginar. Vimos a fidelidade e o favor de Deus em toda a nossa história. Fomos surpreendidos com um Deus que faz infinitamente mais do que aquilo que pedimos ou pensamos. Mas no meio de tantos romperes, conquistas e bênçãos que o Senhor já me deu e que Ele me dará, somente uma será mais importante que você. Eu hoje te prometo construir nossa família sobre a rocha. Prometo te proteger, te valorizar, te fazer cócegas todos os dias. Prometo ser o melhor companheiro que você poderia ter. Prometo que para sempre estarei ao seu lado.
Eu te prometo que daqui décadas e décadas estaremos juntos com nossos filhos e netos, contando as histórias de fé que vivemos com Deus. Te amo para sempre. Breno, você aceita a Luana como sua legítima esposa, promete ser fiel, amá-la e respeitá-la, na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, na riqueza e na pobreza, por todos os dias da sua vida, até que a morte os separe? Sim. Você pode colocar a aliança na Luana. Luana, você aceita o Breno como seu legítimo marido, promete ser fiel, amá-lo e respeitá-lo, na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, na riqueza e na pobreza, por todos os dias da sua vida, até que a morte os separe? Sim. Você pode colocar a aliança ali. Senhor Deus, muito obrigado. Obrigado por essa aliança. Obrigado por aquilo que ela representa. Obrigado porque esse casal vai ser um casal que vai usar ela até o último dia deles aqui nessa terra. Vai ser um casal firmado na rocha. Senhor Deus, eu declaro agora a tua paz e a tua proteção sobre essa casa. Eu declaro em nome de Jesus que nos dias difíceis o Senhor vai estar dentro do barco e vai lembrar eles que existe paz, existe calmaria, existe esperança. Eu declaro que nos dias de alegria eles vão poder dançar com o Senhor, e eles vão saber que eles vão agradecer por tudo isso que eles vão experimentar de prosperidade em todas as áreas da vida deles. Eu declaro que a casa deles será uma casa de purezas, meu Deus. Eu declaro que famílias entrarão lá e serão formadas, jovens, adolescentes, vão entrar na casa deles e ter um lugar de esperança, um lugar de aconchego, um lugar de acolhimento. Eu sinto no meu coração a palavra acolhimento. A casa de vocês ainda vai acolher muitas crianças, muitas famílias, e vai ter esperança sendo renovada na vida de pessoas. Eu declaro agora em nome de Jesus que a palavra do Senhor vai ser a lâmpada para os pés deles, Senhor Deus. Nunca faltará água, nunca faltará palavra, nunca faltará o vinho, a unção e a graça na vida deles, Senhor Deus. E eu declaro tudo isso no nome poderoso de Jesus Cristo. Amém. Amém, amém, amém. Boa tarde noivos, boa tarde convidados, boa tarde família. Que honra estar aqui, que honra poder fazer essa última etapa tão marcante, tão importante, que o Senhor Jesus nos chama para fazer. Na verdade é uma terceira aliança, né? Vocês acabaram de colocar a aliança de vocês no dedo, simbolizando a união de vocês. E Jesus nos chama para fazer a ceia dele. Ele pede para que a gente faça isso em nome dele, para lembrar o sacrifício de amor que foi feito por nós. E é também uma aliança. Simboliza a aliança que a gente tem com ele. Então, eu queria ler aqui uma passagem em que ele fala sobre isso, que a gente vai fazer agora. Está em Lucas 22, do versículo 14 ao 19. Chegada a hora, pôs-se Jesus à mesa e com ele os apóstolos, e disse-lhes: Tenho desejado ansiosamente comer convosco essa Páscoa antes do meu sofrimento. Pois vos digo que nunca mais a comerei até que ela se cumpra no reino de Deus. E tomando um cálice, havendo dado graças, disse: Recebei e reparti entre vós. Pois vos digo que, de agora em diante, não mais beberei do fruto da videira, até que venha o reino de Deus. E tomando um pão, tendo dado graças, o partiu e lhes deu, dizendo: Isso é o meu corpo, oferecido por vós. Fazei isto em memória de mim. E nesse momento, a gente falou, o André falou agora, Luana, Breno e Jesus. Jesus é o centro desse casamento. Então, em memória a ele, eu peço para que vocês peguem o pão, corpo de Cristo, como ele mesmo fala. Ele fala para que vocês tomem um corpo que é dele. Nessa hora, eu vou fazer uma oração enquanto vocês tomam a ceia. E logo após, a gente vai continuar com uma adoração. Enquanto isso, pode ir já orando, fecha os olhos de vocês e vão pensando no que significa esse corpo. E está na mão de vocês agora. Esse pão que representa o corpo de Cristo
Vocês podem comer agora esse pão. E eu declaro agora sobre vocês, enquanto vocês comem o pão, enquanto vocês provam na carne de Jesus, nessa hora, a libertação na vida de vocês, a quebra de maldição. Eu declaro que esse corpo que levou as pisaduras, através dessas pisaduras nós fomos sarados. Então declaramos cura que vai fluir na família de vocês. Através da mão de vocês, através daquilo que vocês vão carregar, a cura vai fluir. Porque vocês escolhem, nessa hora, fazer essa ceia. Porque vocês escolhem estar em Jesus, vocês escolhem fazer parte do corpo dele, do sofrimento dele, do sacrifício dele. Esse casamento não é só para agradar vocês, é quer agradar o Senhor. Então nessa hora também pode pegar o sumo de uva que representa o sangue de Jesus, que foi derramado por alto daquela cruz. Podem tomar, enquanto vocês tomam, eu declaro sobre vocês a purificação, a santificação, a cobertura divina que só o sangue dele pode proporcionar na casa de vocês. Então, Senhor, nessa hora, clamamos, Senhor, porque a tua cobertura, o teu sangue venha purificar, o teu sangue venha santificar e o teu sangue venha proteger, Senhor, a casa do Breno e da Luana, a casa que está sendo constituída agora, nessa hora, Senhor, sendo unida diante do Senhor, recebendo as bênçãos diante do céu, Senhor. Obrigada, Senhor. Então, nessa hora, colocamos a vida deles e que eles realmente continuem honrando a aliança que eles têm com o Senhor, colocando Jesus em primeiro lugar no casamento deles, aonde quer que eles forem, Senhor, Jesus seja sempre o primeiro. Em nome de Jesus. Amém. Falta uma coisa que eu preciso falar, e daí o Breno vai poder fazer o que ele está esperando para fazer faz um tempo. Mas antes disso eu vou sair um pouco do protocolo. Breno, eu sinto que tem algo profético que está acontecendo aqui. Eu sinto que existe um ministério esperando vocês, que vocês não têm nem ideia ainda, mas que vocês vão experimentar através da fidelidade. Então essa frase que o Breno vai falar agora, ele não sabia o que ia falar, mas eu falei para ele que ele vai falar, é para marcar isso, para marcar o encerramento de uma temporada e o começo dela. Eu, como início do Evangelho de Jesus Cristo, tenho a honra, o privilégio e o orgulho de declarar Breno e Luana, marido e mulher. Breno, você pode beijar sua esposa. E o bailinho está oficialmente encerrado.